Olá, pessoal. Bom, espero que todos estejam bem. A gente continua, por conta da pandemia, né, fazendo a nossa apresentação, a palestra virtual. E eu vou, então, compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar a falar um pouquinho hoje sobre o tema de hoje, que é um tema bastante bonito, né, que se chama a Lei do Amor. Nós vamos falar hoje sobre o amor como a lei soberana. E esse tema nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, dos itens 8 a 10. Para que a gente possa falar de amor, então, nós precisamos saber o que é o amor. E o amor, ele tem algumas definições e também alguns tipos, como, por exemplo, o amor materno ou o amor paterno, o amor fraterno, que é aquele que sentimos entre irmãos, né, todos, o amor físico mesmo, amor platônico, que é aquele que nós nos apaixonamos pelas ideias e por coisas, não exatamente pela pessoa, pelo físico, mas aquela coisa das ideias se encontrarem, o amor pela natureza, né, quando nós falamos em amor pela natureza, é olhar ao nosso redor e encontrar toda a beleza que ela nos oferece, né? As flores, o verde, a água, em todas as suas formas, de rio, natureza e cachoeiras, né? E o amor altruísta. Quando falamos em amor altruísta, nós não temos como deixar o Chico de lado, porque ele realmente passou toda a sua existência se entregando, né, ao próximo, fazendo o bem, e tudo ele colocava muito amor. Então nós não temos como deixar esse nome de lado quando nós falamos neste tipo de amor. Então aqui a gente começa a compreender um pouquinho esses tipos diferentes de amor que existem e que nos rodeiam. Se nós pararmos para prestar atenção, todos eles acabam fazendo parte da nossa vida. E existe também um amor que se chama amor ágape, que é o amor incondicional, tá? E nós também, nesse momento, não temos como não mencionar Jesus, né? Ele é um exemplo enorme, um exemplo gigantesco do que é este amor incondicional, porque desde sempre ele está aqui por nós, né? Ele nos ama, ele conhece as limitações, as dificuldades que nós temos em exercer, em praticar todos os ensinamentos que ele nos deixou. Então, este é mais um tipo de amor e este é realmente incondicional. Bem, nós temos um pouquinho também de uma definição de amor nesse livro, que é um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, e que foi ditado pela Lourdes Caterine, né? E é um livro super bacana, ele fala de várias formas, de vários tipos de amor e do quanto a gente, por exemplo, se engana com um amor romântico e idealizado, mas também ela nos traz uma outra informação, que é justamente essa, nos dizer que nós podemos aprender a amar. Então, se nós pensamos de uma forma diferente, é hora da gente começar a falar, puxa vida, então eu também posso aprender a amar. E uma das definições que ela nos traz nesse livro é: amar é, por excelência, um estado de espírito que nos permite identificar ou reconhecer o divino que há em nós e o divino que há em tudo. Eu gosto muito dessa definição, porque quando nós falamos isso, nós reconhecemos exatamente a paternidade de Deus. Ele nos criou e, como nosso Criador, uma parte dele ficou em cada um de nós, né? Faz parte da nossa essência. E reconhecer isto é muito bom. Nós precisamos começar a olhar este divino que habita em nós. E ela diz também que amar é peregrinar para a unificação interior. Ou seja, nós precisamos nos voltar para nós mesmos e essa unificação interior, né, com o todo que existe. E nós vamos construindo a noção plena de fraternidade universal. Isso se faz buscando a unidade com tudo que existe. Olha que lindo, né? Com os irmãos da humanidade, os animais, todos os seres vivos,
e a própria natureza. Então a Lugis Caterini, ela nos dá duas definições aqui do que é amar. E é muito bonita a forma que ela fala. E nós começamos então a perceber que o amor, ele está ligado a tudo aquilo que nós fazemos, né? O próprio ato de estarmos aqui vivos, né? O ato de viver, de respirar, de pensar, de nos comunicarmos com os outros, tudo isso faz com que o amor esteja aqui, ó, dentro de cada um de nós, e que pela nossa forma, pelo nosso olhar, nós vamos extravasando, vamos mostrando, né? Vamos nos conectando com tudo e com todos, tá? Nós também temos aqui uma outra forma que nos diz assim, como é que nós somos desenvolvendo isso com o tempo. Então nós encontramos no livro que o homem, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem primitivo, iniciando o desenvolvimento da razão e da sensibilidade, ele traz em si todos os instintos básicos que são necessários ao seu processo evolutivo. Então, olha, se nós pensarmos em nós lá atrás, em outras existências mais primitivos mesmo, a gente era muito instinto. Por quê? Porque nós precisávamos sobreviver. Então, o que acontecia? A gente tinha que ter a força suficiente e pensar nesta preservação da espécie para caçar, comer e viver, né? Se não fosse esse instinto tão forte lá atrás, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, né? Porque teríamos sido então devorados pelos animais maiores, né? E nós fomos ganhando coisas com o tempo. O que isso significa? Olha, se nós lá no início, então, éramos instintos, nós fomos aos poucos desenvolvendo e fomos ganhando a inteligência, a vontade, a liberdade. Então nós vamos começando através disso fazer o nosso processo evolutivo, tá? Daí nós fomos descobrindo e fomos buscando sensações que nos trouxessem prazer. Então percebe que nós vamos caminhando, 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 para quê? Para que depois, através de todas essas coisas, nós conseguíssemos também desenvolver em nós os sentimentos, e olha isso, ó, em relação ao próximo. Então nós precisamos sair daquele instinto que era a nossa sobrevivência, traçar todo esse caminho para que depois a gente conseguisse primeiro enxergar o próximo, né? E depois desenvolver um sentimento em relação a ele. E o próximo é aquele que nos auxilia na nossa própria evolução. É através do próximo que nós conseguimos, pelos atritos, pelas diferenças de pensamento, pelo aprender a respeitar aquilo que é diferente de nós, os pensamentos, por exemplo, as atitudes, as formas de ver a vida, diferentes das nossas. E nós vamos com isso amadurecendo, crescendo, aprendendo a respeitar. E quando nós respeitamos, nós compreendemos e nós amamos. E quando fazemos todo esse processo, então, de forma mais completa, é quando nós chegamos àquilo que chamamos de amor pleno, né? Que é o estado angelical do espírito quando atinge a sua evolução máxima dentro de todas as categorias que nós estudamos dos espíritos. Então é uma coisa bonita de ver esse traçado, né? De ver as coisas que nós vamos ganhando com as nossas vivências, inúmeras vivências, né? Tantas que nós temos e tudo, com as experiências que tivemos e tudo isso. E se quisermos fazer então um quadro resumindo tudo, o Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo nos diz que a evolução humana, ela vai passando de um para outro aqui, ó, onde nós lá no início éramos instintos para nossa sobrevivência, fomos desenvolvendo, ganhando então sensações boas ou más, porque tudo isso acaba fazendo parte da vida, até que a gente evoluísse um pouco mais, tendo já os sentimentos para chegar até aquilo que nós chamamos de
amor pleno. Então, aquela seta com a nossa evolução está aqui de outra forma resumida, da forma como o Evangelho nos ensina, então. E nessa lição, nós aprendemos algumas coisas bem importantes. E sobre essas lições, né, cada uma das colocações feitas aqui, que eu gostaria, então, de falar um pouquinho. A primeira dela diz assim, que o amor, ele é de essência divina. E mesmo o homem mais abjeto, ele tem uma afeição ardente por um ser ou por um objeto. E isso, às vezes, é trabalhoso para nós entendermos. Por que que é trabalhoso? Porque nós não conseguimos, muitas vezes, né, e muitos de nós, não conseguimos compreender que um ser abjeto possa ter qualquer tipo de amor. Então é como se só aqueles bons em todas a sua expressão, a todas as suas expressões e formas é que pudessem ser expressar o amor. O que que isso significa? Que nós então já temos uma imagem formada de quem pode e de quem não pode amar. Então nós muitas vezes entendemos que aquela pessoa que faz coisas que nós consideramos ruins, então o amor não existe dentro dela. E não é isso que a gente aprende. A gente aprende exatamente isso no Evangelho, que até aquele que é o mais abjeto pode ter uma afeição ardente. Por que é que nós entendemos isso? Por essa frase, olha, todos nós, lembra que eu falei agora há pouco que nós somos filhos de Deus e tendo sido criados por eles, existe em nós uma centelha, uma parte do Pai em nós? É esta sementinha que está aqui, que está lá dentro de cada um de nós. E o que o Evangelho nos traz é assim, ó, que essas pessoas que ainda nós vemos fazendo coisas tão rudes, né, tão primitivas, mas o Evangelho diz, olha, elas não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações. Olha que coisa linda é isso. Então, para nós, na doutrina espírita, não há ser que não possa evoluir. Todos podem evoluir. Todos nós, que bom, nós também estamos dentro dessa colocação, porque nós também em outras existências já fizemos coisas que não foram boas, com toda certeza, e é assim que nós vamos aprendendo, evoluindo e melhorando. Então, olha, é essa primeira sementinha aqui que vem, que a gente nem enxerga e que em todas as encarnações a gente vai plantando, né, e planta e vê isto crescer no espírito, através das inúmeras encarnações. O que que acontece? É esse germe vivaz que nos foi colocado por Deus, que não tem como ser sufocado. Então, esta semente um dia vai brotar. Nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes, o que que nós achamos? Separamos. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Não, nós estamos olhando apenas para uma existência quando pensamos assim. Mas todo o trabalho de ensinamento e de evolução é feito no ser espiritual que nós somos. Então, esta matéria, ela é importante porque ela é o veículo para a nossa evolução. Mas a evolução, ela vai se dar no espírito que habita esta carne. Então, é essa sementinha, é essa centelha divina que o Pai deixou em nós, que vai germinar, 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 frutificar, até que a gente possa chegar lá naquele estado angelical do amor pleno. E isso é do homem mais abjeto até aquele que já tem o amor pleno, que é chamado então de angelical. Isso é muito importante, porque nós vemos acontecendo coisas no mundo que são tão violentas e que às vezes nós paramos e falamos assim, puxa, mas não é possível que no século XXI ainda esteja acontecendo esse tipo de coisa. Então a gente chega a imaginar muitas vezes que não vai ter como melhorar. E vai, gente, mesmo neste momento que nós estamos passando agora por uma pandemia, coisa que nenhum de nós aqui nunca vivenciou, né? Está sendo uma primeira vez que a gente, nessa existência, se lembra disso, né? Eu me lembro
nunca de ter vivido nada nem parecido com isso que nós estamos passando agora. Só que isso está trazendo um ensinamento muito grande, que é o da gente poder olhar para a gente mesmo, né? Aquele momento da unificação. Então, toda a natureza está se manifestando de uma forma diferente. Nós estamos nos relacionando com as pessoas que estão dentro das nossas casas também de forma diferente. Há atrito, mas no atrito nós crescemos. E se nós soubermos superar esta fase, todos nós sairemos muito mais fortalecidos, amadurecidos espiritualmente para continuarmos a nossa jornada. E nós sabemos que muitos espíritos também estão retornando ao plano espiritual, né? Cumprindo aqui, tendo já cumprido aquilo que precisavam cumprir e retornam então à pátria espiritual para continuar a sua caminhada. Então nós sabemos que a espiritualidade ela não perde oportunidades para que a gente possa aprender e evoluir. Então tudo isso que está acontecendo tem um objetivo. Tem um porquê de ser. E muitas vezes nós não compreendemos as coisas no momento que elas acontecem. Mas todos nós já estamos tirando uma lição agora mesmo. Nós não estamos esperando isso terminar para depois entender o que é. Talvez depois a gente entenda ainda mais, mas cada um de nós já está aprendendo a sua lição aqui. E continuando aqui, nós também podemos perguntar como e quem nós amamos, né? E Fénelon, em 1861, ele nos disse o seguinte: a vossa afeição vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Olha só que interessante, porque ele está trazendo a gente para isso, ó, para o nosso egoísmo. Então nós temos, né, e vamos descobrindo com o tempo que nós temos o egoísmo de família, o egoísmo de casta, ou seja, nós acabamos nos dividindo em castas diferentes, né, em faixas diferentes. Também nós temos o egoísmo da nacionalidade e de seitas, por exemplo, religiosas, né, e tudo. Então nós descobrimos aqui o quê? Que muitas vezes o ego fala mais alto do que tudo. E nós colocamos a nós mesmos numa posição diferenciada e superior. Por quê? Por esta afeição que ele está dizendo aqui. Uma afeição que nos torna egoístas. Esta afeição ela é totalmente diferente daquele amor ágape que nós falamos no começo, que é o amor incondicional. Este daqui é o amor condicional. Então eu amo quem é da minha família, eu faço para quem é da minha família. Eu amo, que não é amor, né? Eu tenho essa afeição condicional, este amor condicional para aqueles que têm a mesma condição que eu, para aqueles que são do meu país, para aqueles que são da minha religião. E só esses são os melhores. E é muito importante que a gente pense sobre essas coisas, porque isso nos distancia do que é o amor incondicional. Então nós precisamos começar a olhar pelo amor fraternal. Percebe que todos os tipos de amores que nós falamos lá no começo, nós vamos encontrando em nossas vidas agora. O amor fraternal é descobrir que todos somos irmãos. Por quê? Porque todos fomos criados pelo mesmo Pai. E muitas vezes nós achamos o quê? Não só quem é da minha família, só quem tem o mesmo sangue. Não, né? Nós todos somos criados por um mesmo Pai, tá? Então ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos. Quando nós conseguirmos enxergar isso com mais clareza e praticar este amor fraternal, o mundo será melhor. E aí sim a gente começa a entrar numa condição diferente para essa mudança aí de categoria para regeneração. Então nós vemos que esse amor egoísta, ele é um amor condicional, e ele não faz a nossa evolução. Ele mantém a gente apegado às coisas e às pessoas. E é importante que a gente aprenda a amar de forma incondicional
com a nossa mão aberta e não com a nossa mão prendendo aqueles que nós dizemos amar. Amor está aqui, permite ir, né? Isto é apego, eu acho que é meu e não deixo se afastar de mim. E aí aos poucos a gente vai vendo que a gente não tem nenhum controle sobre isso e as pessoas podem se afastar de nós quando elas assim desejarem. Jesus, ele nos ensinou que esse ensinamento é maravilhoso, né? Que nós precisamos aprender a amar o próximo como amamos a nós mesmos. E isso faz com que a gente pare e comece a pensar, peraí, como é que eu amo a mim mesmo? Será que eu estou me amando de forma incondicional, por exemplo? Porque eu me amo com muita restrição. O que significa me amar com restrição? Ah, eu me amaria mais se eu fosse assim. Eu me amaria mais se eu fosse assado. Cada vez que eu digo isso, eu estou dizendo que eu não me amo, que eu não me aceito da forma como sou. E se eu não me aceito da forma como sou, como que eu posso respeitar o outro e amá-lo? Começa a ser uma coisa estranha, né? Ela fica meio incoerente. Então, a partir do momento que eu me amo exatamente da forma como eu sou, com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos, eu também consigo enxergar o outro com as suas limitações, com os seus defeitos e passo a respeitá-lo e a amá-lo. Mas precisa partir de mim. Olha o ensinamento que Jesus deixou. Amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso amar a mim mesmo para poder amar o próximo. E se eu digo que eu amo o próximo, ele é o caminho para que eu possa também amar o Pai. É muito bonito esse ensinamento, né? E aí eu tenho uma outra pergunta: quem é esse próximo que eu devo amar? Aí o Evangelho nos diz que é pouca coisa. Ele diz assim: olha, o seu próximo é a humanidade. Ah, meu Deus, como assim? Então eu tenho que amar a humanidade toda? Sim. A gente não falou agora há pouco exatamente isso? Que nós todos fomos criados pelo mesmo Pai? Então, a humanidade, né, é feita pelos meus irmãos. Olha que coisa. E são esses irmãos que eu vou aos poucos aprendendo a amar, independentemente da forma como eles são, das escolhas que eles fizeram para as vidas deles. Que tipo de escolha? Uma escolha religiosa, uma escolha profissional, uma escolha de com quem casar. Ah, você só pode casar com tal etnia. Não. Hoje isso está muito aberto. O mundo está globalizado. Hoje nós estamos trancados em casa, mas nós temos notícias a todo momento do mundo todo. E todo mundo esperando tudo voltar ao normal. Que normal é esse? Não é a nossa atitude como sempre foi. Essa passará a ter diferença se nós nos permitirmos as lições, né, aprender as lições que estão chegando. Mas o que nós queremos neste mundo globalizado? Nós queremos interagir com todos. É essa humanidade, né, de lugares diferentes, é essa humanidade que passa a ser mais próxima de nós. E é dessa humanidade que nós sentimos falta. Então é muito importante a gente reconhecer tudo isso. Quando eu olho essa imagem aqui, eu vejo que aqui, por exemplo, tem pessoas com religiões diferentes, de formas diferentes, de lugares diferentes do mundo. Esses são meus irmãos. A eles eu devo aprender a amar. Mas antes de poder amá-los, eu preciso começar a amar a mim mesma. Me aceitar da forma que eu sou, com os defeitos que tenho, né, com as falhas que tenho, não significa me acomodar nelas e não me transformar. Significa simplesmente que é importantíssimo que eu as reconheça, aceite, para depois poder mudar. Né? E aí sim eu vou estar fazendo esse caminho que Jesus ensinou, de me amar em primeiro lugar e depois amar este próximo, entendendo como próximo a humanidade e não só aqueles que são do meu sangue ou da minha casta ou da minha religião. Um outro ensinamento importante que fica nessa lição é o de não fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito para mim.
Quando nós falamos esses ensinamentos, nas palavras eles não são tão simples. Eles soam tão simples ao ouvido. Puxa, não faz para o outro o que você não quer que faça para você. Ah, ama o outro como você ama a você mesmo. Mas isso é profundo demais. E nós percebemos que no dia a dia não é simples aplicar esse ensinamento. Porque se assim o fosse, o mundo já estaria diferente do que está hoje. Então eu preciso sempre me lembrar de que uma vez eu sou essa mão aqui que está estendida para puxar alguém. E outra vez eu estou com esta mão aqui estendida para ser puxada por alguém. E se eu quero receber amor, eu preciso aprender a oferecer amor. É amar para ser amado. Se eu quero receber o perdão de alguém, eu preciso aprender a perdoar. É perdoar para ser perdoado. Esse é o ensinamento. Não é dar para receber numa troca, assim, né? Olha, eu dou isso e você me dá aquilo. Não é isso. O ensinamento é dando que se recebe. É totalmente diferente esse ensinamento. Não é dar para receber, mas é dando que se recebe. Então, gente, a gente precisa lembrar isso demais. Se nós achamos que estamos sendo pouco respeitados na nossa vida, nós precisamos parar e pensar: será que eu estou respeitando o suficiente? Se eu quero ser compreendida, eu estou achando que eu não estou sendo compreendida pelas pessoas, eu preciso sentar, parar e pensar: será que eu estou compreendendo o próximo? Se eu acho que estão me tratando mal, eu preciso parar e pensar: como é que eu estou tratando o outro? Então, nós precisamos prestar muita atenção, não no que o outro está fazendo, mas naquilo que nós estamos fazendo. E qual é o caminho que nós queremos seguir para a nossa evolução? O que é que nós queremos deixar aqui nesse mundo como legado? Eu quero deixar o amor ou eu quero deixar a raiva? A compreensão ou a incompreensão? E a forma que eu agir é o que vai ficar aqui como o meu legado, né? E aí eu começo então a perguntar: por que é importante praticar essa tal de lei de amor? Por que o amor é a lei soberana? Porque o amor vai ser aquilo que rege tudo nesse nosso mundo. Então, por que eu preciso praticar essa lei? Resposta: pelo aperfeiçoamento moral da raça humana. Então, olha a importância da gente começar a exercitar os ensinamentos que nós falamos agora há pouco. Amar o próximo como a você mesmo, né? Fazer aquilo só que também é aquilo que você quer receber, não fazer aquilo que você não quer. Por quê? Porque com isso nós vamos deixando um legado para a humanidade, para o local onde nós habitamos. E é o aperfeiçoamento moral que aqui do individual, daqui de dentro, eu vou deixando para fora. Eu não tenho como mudar o outro. Eu não tenho como chegar e falar: olha, a partir de hoje todo mundo aqui vai amar incondicionalmente. Todo mundo agora aqui vai praticar a paz. Eu não tenho como fazer isso. Mas o que eu tenho como fazer é daqui de dentro, mudar o meu interior, mudar a minha forma de ser. Aí sim eu vou estar fazendo alguma coisa diferente. Então, esse aperfeiçoamento moral da raça humana é uma consequência da prática da lei de amor. Maravilhoso! E o que mais? Pela felicidade durante a vida terrestre. Ora, nós ouvimos tanto isso, né? Não sei vocês, mas eu ouço isso o tempo todo. Que as pessoas estão atrás da felicidade. Não, não é atrás. Porque a felicidade é trabalho interno. Não é trabalho externo. A felicidade nós construímos dentro de nós, não fora de nós. E que também a gente não fique confundindo felicidade com prazer, que são coisas diferentes. O prazer é efêmero, tá fora, vem e vai. A felicidade é construída aqui dentro, é trabalho interior.
E nós vivemos procurando isso. E no momento em que nós conseguirmos resolver os nossos conflitos, que conseguirmos nos aceitar exatamente da forma que nós somos, respeitando também ao outro, essa felicidade está sendo construída aqui. Isso é fazer brilhar a nossa luz. E a partir do momento que ela brilha aqui dentro, que ela expande, a gente emana isso, aí a gente está deixando uma coisa legal para o mundo, né? E está fazendo a evolução espiritual. Ou seja, nós temos as respostas para tudo que nós precisamos. As respostas estão todas nos livros, está toda na codificação. Basta a gente procurar. Então, se o que eu quero é compreender intelectualmente, a literatura está aí à nossa disposição, a literatura espírita, nos trazendo respostas para tudo. Mas eu preciso absorver esse ensinamento e começar a colocar em prática, porque aí todo esse conhecimento que eu ganho pelas leituras vai se tornando sabedoria em mim. Isso é maravilhoso, né? E aí, ó, nós vamos começar a fazer isso. Nós vamos dar as mãos uns para os outros, abraçar esse planeta que nos acolhe e que nos oferece tantas coisas maravilhosas. Nós estamos assim num momento perfeito para a gente sentir isso e começar a colocar em prática para mudar toda essa atmosfera, toda a psicosfera que hoje está um pouco mais pesada. A gente pode participar com os nossos pensamentos, com as nossas ações, a gente pode participar para a transmutação dessa psicosfera. Mas nós fazemos isso mudando primeiramente em nós mesmos, no nosso interior, aquilo que não é muito bacana, né? E para que a gente possa encerrar, eu procurei eu achei na internet, eu não conheço a pessoa, mas vocês vão ver assim, ó, ele tem a primeira, vou mostrar o primeiro para facilitar, né? O tema da nossa palestra vai vir como se fosse assim um poeminha, tá? Então, olha, o tema da nossa palestra, amor como lei soberana. Então, amor, a conquista da felicidade maior está na coletividade. O esforço evolutivo individual realiza-se na própria sociedade. Tudo está à nossa disposição. Conquista da felicidade está na coletividade. Olha só, mas é daqui para fora, né? E aqui nós formamos a palavra amor. Como gotas de água no oceano, o ser humano está ligado ao todo, mas precisa sabedoria para cumprir o sentido divino da lei do amor. E nós formamos a palavra como. Lei. Lei divina deve ser bem cultivada. Escada invisível leva à fonte bendita. Inunda o coração de paz e fortaleza. E sabe-se que a prece é indispensável. O elemento natural de cada dia bendiz a identificação com o Pai, eleva as leis sábias e eternas, reacende a própria luz recebida na ação de identificação com o irmão necessitado de ajuda. O amor aumenta a coragem e a paciência do ser. E com isso, nós temos aqui o amor como lei soberana. Que nós possamos lembrar de todas essas coisas que foram faladas aqui, dos tipos diferentes de amor que existem. Como é que nós queremos praticar cada um desses diferentes tipos de amor? Qual é o legado que nós queremos deixar a partir dos ensinamentos que nos foram deixados por Jesus na lei de amor? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que não queres que seja feito para você, né? E entender que a solução para tudo aquilo que estraga, que aborrece, que entristece, está no amor. A lei do amor é soberana por tudo, porque o amor é aquilo que cobre a multidão de pecados, não é?
Então, que a gente possa se lembrar disso e começar a praticar cada dia mais, cada vez mais, esse amor em nossas vidas. Então, aqui fica o nosso recadinho de hoje e eu desejo a todos uma boa semana e até a próxima. Muito obrigada.